Convido os irmãos para abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Só até aqui. Quero começar essa mensagem de uma forma rápida e sucinta, porque como falar em minutos sobre a eternidade? Como falar em minutos sobre alguém que não tem começo, meio e fim? Como falar em pouco tempo alguém que está acima do tempo? Alguém que não cabe dentro do Cronos e dentro do Kairos? Alguém que está acima de tudo e de todos. Então seria muito raso eu falar em minutos de uma eternidade. Então eu queria começar esta pregação falando acerca do livro de Gênesis. O Gênesis conta o início da criação, mas ele não conta sobre o início do seu Criador. A Bíblia é nos apresentada pela Torá, pelo Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. E acredita-se que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não tenha sido o livro de Gênesis, não por sua ordem cronológica, mas pela sua ordem dos acontecimentos. Porém, o livro de Gênesis, ele é o livro que aponta o início da criação de Deus. E esse livro tem a capacidade de entregar a Deus a sua devida glória. O livro de Gênesis, ele despedaça a teoria do evolucionismo. Nós conhecemos a teoria de Darwin, que é a teoria do evolucionismo que aponta que todas as coisas foram criadas a partir de uma grande explosão. Uma teoria pautada pelo erro e pelo engano, tentando tirar do nosso Deus a sua devida glória e o seu devido louvor. E ao longo da história nós vamos ver pessoas, cientistas e a ciência tentando tirar de Deus a sua devida glória pela sua beleza e pela autoridade da sua criação. Mas o escritor aos Hebreus refuta isso em Hebreus 11:3 dizendo: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, ao longo do tempo, a grande meta dos cientistas é tirar de Deus a sua devida glória pela sua criação. Só que como negar a existência de um Deus criador que deixa a sua identidade em toda a sua criação? E nós poderíamos usar a ciência para comprovar a criação e o grande poder do nosso Deus. Como provar a criação e o poder de Deus através daquilo que chamamos de ciência? Dentro da base nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Dentro da base dos prótons e nêutrons nós temos 3 quarks em cada um deles. Nós temos no estado básico da matéria sólido, líquido e gasoso. Dentro da música nós temos harmonia, melodia e ritmo. No espaço nós temos altura, largura e profundidade. E no tempo nós temos passado, presente e futuro. Então como nós podemos negar a existência de um Deus criador que deixou a sua identidade, o seu DNA na sua criação? Pastor, e se os cientistas não acreditarem, e se os ateus não confiarem na palavra que nós professamos, eles vão precisar morrer com o DNA do Criador dentro deles. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós carregamos o DNA do Criador. Nós vivemos para a glória daquele que nos criou e que nos chamou para uma grande obra. E porque Ele deixa a sua identidade na sua criação? Porque Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então o livro do Gênesis, ele despedaça, ele aniquila a teoria do evolucionismo e nos apresenta o verdadeiro Criador, nos apresenta o verdadeiro detentor da glória, detentor do louvor e detentor da adoração. No livro de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aponta que antes do primeiro haja de Deus, Ele cria céus e terra. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E isso nós poderíamos abrir uma outra mensagem sobre aquilo que Deus cria antes do primeiro haja, que seria os seres ministradores e os anjos.
Mas isso será uma mensagem para um próximo dia. Só que Deus está no primeiro ato como Criador, na Torá, apontando que Ele trabalha com prioridades. Ele cria primeiro céus e terra. Por isso que nós os crentes não caminhamos segundo a lógica da terra. Por isso que nós os crentes não caminhamos segundo as coisas que nos falam na terra. Nós os crentes caminhamos pelas coisas que são liberadas do céu, porque no início da criação o nosso Criador, Ele cria céus e terras, e Ele está nos mostrando que Ele trabalha com prioridade. Por isso eu tenho uma palavra para liberar sobre você e sobre a sua vida. O que rege a vida dos crentes, o que rege a Adsa Brasil, não são as coisas de baixo, mas o que rege a nossa vida, o que rege a vida dos crentes, sempre foi e sempre será as coisas do alto. E é a palavra que é liberada do alto. Sabe por quê? Porque não há sentença na terra que seja maior do que a sentença do céu. E a sentença do céu para este tempo, no ano de 2025, vai prosperar, vai ser abençoado, vai receber, vai acessar, vai romper, vai ser curado, vai ser transformado. Sabe por quê? Porque nós caminhamos debaixo das coisas do céu. Por isso não tem obra de macumbaria contra crente. Por isso que não tem entidade com poder maior do que o Jesus que eu prego nessa noite. Não tem Zé Pilintra, não tem Tranca-Rua, não tem Exu Caveira, não tem nem as 12 Pombagira. Sabe por quê? Porque o que rege nós os crentes é o que é liberado do céu. Maior é aquele que está conosco, maior é o Criador dos céus e da terra. Quem tem poder sobre você não é um médico. Quem tem poder sobre você não é a palavra de maldição que liberaram contra você e contra a tua família. O que rege a tua vida ainda é as coisas do céu. E Deus me trouxe aqui lá de São Mateus para dizer para vocês: maior é o Criador dos céus e da terra. Maior é aquilo que sai da boca de Deus do que qualquer palavra que sai da boca dos homens. Deus cria céus e terra. E nós sabemos que existem 3 céus. O primeiro céu é esse que nós vemos e enxergamos. O segundo céu seria o espaço. E o terceiro céu nós entendemos que é onde mora o Deus Criador. Tem até um hino que diz que Ele mora acima das estrelas. Ele é o Rei da Glória. E 3 céus que existem. 2 céus é possível acessar. Se vocês quiserem acessar o primeiro céu, é possível entrar agora pela internet e comprar uma passagem aérea. Se você comprar uma passagem aérea, qualquer companhia aérea deste país vai te levar a acessar o primeiro céu. E na verdade hoje já é possível acessar o segundo céu. O homem já conseguiu pisar na lua. E na verdade o homem, com sua inteligência e com a ciência, já conseguiu chegar em lugares inimagináveis. Então nós sabemos que é possível acessar os 2 primeiros céus. E no primeiro céu é possível até ter o seu nome chamado. Experimente comprar uma passagem aérea e chegar atrasado no dia do seu voo. Certamente você ouvirá o seu nome sendo anunciado e eles querendo te acelerar para conseguir acessar o voo e não perder a sua passagem para acessar o primeiro céu. Só que tem um céu que nós não conseguimos acessar de uma forma natural. Elon Musk, com toda a sua ciência, poder e grandiosidade das suas empresas, já conseguiu acessar e mandar diversos foguetes para o espaço. Só que existe um terceiro céu que não é possível acessar de uma forma natural. Existe um terceiro céu que é preparado apenas para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No primeiro céu nós podemos ouvir o nosso nome ser chamado. No segundo céu, se nós tivermos capacidade financeira, conseguiremos também acessar. Mas no terceiro céu não precisará de dinheiro nenhum, não precisará pagar nada, é apenas ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque o Deus que eu prego, o Criador dos céus e da terra, um dia vai voltar, e quando Ele raiar nas nuvens, nada vai nos prender aqui. Nós vamos subir para encontrar o nosso Redentor, o nosso Criador, o autor e consumador da nossa fé. Pastor,
pastor, não vai precisar de dinheiro. Tem crente que mora na favela, passa dificuldade o mês inteiro. Só que eu tenho uma notícia para te dar: ser fiel a essa palavra, ser fiel a Jesus Cristo, porque no dia que Ele raiar nas nuvens e a trombeta soar, você acessará um lugar que os homens naturais jamais vão conseguir. Onde que é? É no céu, aonde mora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz mais em João 18:36: meu reino não é desse mundo. E até mesmo na oração do Pai Nosso, ele aponta a sua prioridade. Ele aponta que a prioridade do céu nunca e jamais será as coisas da terra. Ele fala: Pai Nosso que estás no céu. Ele aponta até na oração que ele nos ensina a sua prioridade. Só que no decorrer do texto que lemos, nós vamos ouvir: então disse Deus, haja luz. Porém essa luz que Deus cria não é a luz do sol, porque o sol só foi criado apenas no 4º dia da criação. Então que luz é essa que aparece e disse Deus, haja luz? Essa luz jamais poderia ser a luz do sol. Essa luz é sim a explosão de glória do Pai das luzes. Levanta a tua mão, porque você precisa receber isso. Quem quiser, feche os seus olhos, porque eu vou começar a entrar na palavra agora. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. João 1,5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 2 Coríntios 4,6: pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho a tua palavra é. Salmo 139, 12: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. 1 Pedro 2,16: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E Apocalipse 1:23, levanta a tua mão: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz que se acende no Gênesis é a luz da igreja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Pai das luzes, é o Deus que nós servimos e adoramos. Uma luz se acende no Gênesis, só que ela não se apagou desde o primeiro haja de Deus. Sabe por quê? Porque no ano de 1977, lá estava uma mulher doente orando num quarto, e ela fala para Deus assim, uma mulher católica: Deus, se eu estou no caminho errado, mostra para mim o caminho certo. E quando ela faz essa oração, uma luz brilhou naquele quarto daquela casa pobre, e disse para ela: procura a igreja dos crentes e lá eu falarei contigo. Saiu minha avó de manhã procurando uma igreja, achou a igreja Deus é Amor, ela ouve a palavra, aceita Jesus. Quando termina o apelo, uma irmã chega nela e diz: irmã Terezinha, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Meu avô era um bêbado, um ébrio, andava armado, fumava, gastava tudo com jogo, mas de repente, uma semana depois, ele recebe um convite, vai para a igreja do Belém, recebe uma palavra, pastor José Satírio está pregando. De repente ele diz que ele foi lá na frente, sacou a arma da cintura, colocou lá na frente, e ele aceita Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque a luz que se acendeu no Gênesis continua acesa, salvando, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo. Eu sou a
terceira geração de pastores da minha casa. Sabe por quê? Porque a luz que se acende no Gênesis é especialista em pegar homens que estão sujeitos ao fracasso, à derrota do pecado, mas levantam eles, coloca entre os príncipes e princesas para receber de Deus algo grande. Levanta a tua mão, isso aqui é janeiro profético, eu quero profetizar. Deus vai acender uma luz dentro da tua casa. Chegou o tempo da luz brilhar no meio da tua família. Chegou o tempo da luz brilhar no meio dos teus negócios. Chegou o tempo da luz brilhar no meio dos teus filhos. A luz que brilhou na minha família em 1977 vai brilhar na tua casa no ano de 2025. Só quem pode receber, só quem pode crer e adorar. Abra a tua boca durante 20 segundos. Oh glória, oh glória. A luz não parou de brilhar, pastor, me prova isso na Bíblia. Lá estava indo um matador de crente, Paulo a caminho de Damasco. De repente uma luz muito forte brilha e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. A luz pegou um matador de crente, jogou ele no seu devido lugar no chão, levou ele para uma rua chamada direita, mandou Ananias orar por ele e transformou ele no maior apóstolo que nós conhecemos. Sabe por quê? Porque essa luz é poderosa, essa luz é grande, essa luz faz coisas inefáveis. Que luz é essa? É a luz do Cordeiro de Deus. Nós vamos ver a expressão disse Deus 7 vezes na Bíblia. Só que perceba comigo que Deus disse haja. Só que Ele não coloca a mão em nada para criar tudo. Porque Ele está apontando para Moisés que Ele é poderoso para fazer do nada tudo. Ele está apontando para Moisés que ele não depende de algo que já tenha sido iniciado por alguém para fazer coisas grandes. Ele está dizendo para Moisés simplesmente: a minha palavra é suficiente para fazer aquilo que nunca existiu, tornar a existir. Levanta a tua mão. A palavra que eu prego é poderosa para fazer esse CNPJ que você não teve coragem até hoje de abrir, ser aberto. A palavra que eu prego é poderosa para fazer o teu filho que nunca quis ser crente, nunca quis entrar na igreja, aceitar a Jesus e ser pastor nesta casa. Sabe por quê? Porque a luz do evangelho do Cristo que eu prego é poderosa para fazer do nada tudo, para fazer das coisas que nós olhamos e achamos que não existe nada, coisas grandes para a glória do teu santo e precioso nome. Então tudo que é criado foi criado por meio da palavra. Dentro da teologia nós entendemos e nós olhamos para isso como logos, o poder da palavra. E nós vamos ver isso biblicamente. Lá estava o centurião e ele vai procurar Jesus. Ele chega até Jesus e diz: mestre, eu preciso buscar a tua presença, não por um filho, não por um amigo, não por um parente, mas para um servo. E Jesus olha, sente compaixão e deseja ir até aquele lugar. Ele olha para Jesus e diz assim: mestre, não precisa ir até aquele lugar, só libera para mim uma palavra e o meu servo sarará. Jesus olha para ele, libera a palavra. Eu imagino o centurião chegando naquele lugar e já vendo o servo dele curado. Sabe por quê? Porque a palavra que se inicia no Gênesis é poderosa para fazer coisas grandes, é poderosa para fazer coisas inefáveis. A palavra que se inicia no Gênesis é a palavra que continua curando, continua libertando, continua salvando, porque a palavra que eu prego é poderosa. Então Jesus mostra que a palavra está acima da doença, o poder da palavra está acima de qualquer enfermidade. Só que também a Bíblia nos aponta a história de alguém chamado Lázaro. Quando chamam Jesus para ter com Lázaro, Lázaro ainda estava vivo. Mas Jesus não demora, Jesus só deixa as coisas mais especiais. Jesus chega, aquele homem já cheirava mal, já fazia 4 dias que aquele homem tinha morrido. Jesus chega na porta daquela sepultura e Jesus não precisa colocar a mão na sepultura. Jesus não precisa dar 4 rodopios ou fazer coisas que interessam aos olhos dos homens, mas Jesus só libera uma palavra: Lázaro, sai para fora. Porque as coisas de Jesus é assim mesmo, nem sempre é da forma que a gente acha, nem sempre é com coisas bagunçadas, nem sempre é com coisas que tem muito rodopio, porque Jesus não precisa de rodopio, Jesus não precisa de coisas
coisas superficiais aos olhos dos homens, mas Jesus trabalha simplesmente com a palavra, e ele diz: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que já estava morto há 4 dias, eu não sei se ele saiu igual uma múmia, todo enfaixado, mas quando ele ouviu a palavra do Criador, a palavra do Cristo, a palavra do Cordeiro, ele teve que sair para fora. Sabe por quê? Porque a palavra do Cristo está acima da morte, está acima do inferno, está acima das doenças. Só que certa vez Jesus decide atravessar para um lugar chamado Gadara. Jesus só pisou naquele lugar e aquele homem que estava possuído por demônios gritou: por que viestes me atormentar antes do tempo? Jesus não teve um diálogo muito grande com o diabo, Jesus não entrevistou o diabo, mas Jesus liberou uma palavra, e aquele homem que estava acorrentado e nem as correntes e os grilhões seguravam eles, foi liberto. Sabe por quê? Pelo poder da palavra de Jesus. Então Jesus está me mostrando que Ele é acima da doença, Ele é acima da morte, mas Ele é acima das potestades do inferno e de qualquer legião de demônios. Vou correr que meu tempo já está se encurtando. Só que João, no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, discípulo amado, ele começa da mesma forma que Moisés no Gênesis. No princípio. Gênesis e João começam da mesma forma, só que João vai ter a revelação da pessoa de Jesus dentro do livro de Gênesis. Então João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está apontando a maior revelação que nós podemos ter de Cristo. Nós podemos enxergar Jesus de diversas formas, mas precisamos enxergar Jesus acima do que um curador, acima do que um libertador, acima do que um provedor de milagres. Nós precisamos enxergar Jesus da mesma forma que Ele é, da sua magnitude, grandeza e importância. Sabe por quê? Porque Ele é coigual ao Pai, coeterno como Pai. Ele é coigual ao Espírito Santo e coeterno como Espírito Santo. Então João está nos dando a revelação de quem era Jesus no livro de Gênesis. E João está dizendo: no início de todas as coisas Ele era a própria palavra. Então era o Pai dizendo haja, era o Pai dizendo haja, e Jesus saindo da boca do Pai e realizando aquilo que o Pai liberava a palavra. João está dizendo que Ele é a própria palavra de Deus liberada para a igreja. Jesus Cristo é a palavra que sai da boca do Pai, dando cumprimento ao desejo do nosso Criador. João 6,38, o próprio Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Só que se decorrermos o livro do Gênesis, nós vamos ver que depois da criação há uma conversa no céu, e isso refuta também aqueles que não acreditam na Trindade. Porque o Gênesis diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui é diferente do início da criação, porque no início da criação Deus não coloca a mão em nada para fazer tudo. Mas aqui quando Ele diz façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele faz ao contrário, porque Ele já tinha fragmentos, e Ele faz um boneco do pó. E agora Ele vai se envolver com a sua criatura. Ele coloca as suas mãos na hora de criar o homem. Só que Ele não só apenas coloca as suas mãos e deixa a sua digital, só que Ele sopra o fôlego de vida dentro de mim e de você. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo assim: as coisas que vocês olham da minha criação e acham grandes, o céu, os mares, os peixes, os oceanos, as grandes coisas que tem na terra, que chamam e embelezam a nossa vista, parecem coisas grandes aos nossos olhos, mas Deus está dizendo: isso não carrega o meu DNA, não carrega o DNA do Criador. Mas quando Deus foi criar eu e você, meu irmão, Ele coloca a sua digital, Ele coloca a sua mão. Sabe por quê? Porque Ele quer deixar o seu DNA dentro de nós, e mais do que isso, nós carregamos o DNA do Criador, mas nós carregamos o fôlego de vida que foi liberado através do nosso Criador. Sabe por que o diabo tem raiva de você? Porque você carrega
carrega o DNA do Criador, você carrega o fôlego de vida que foi liberado pelo nosso Criador. E eu preciso correr. Só que Jesus faz e coloca um homem no jardim. E coloca o homem para governar naquele lugar. Só que todos nós sabemos a história. O homem peca. O homem come do único fruto que era proibido para que ele comesse. Só que a palavra de Deus que é liberada, ela não pode ser invalidada. E eu imagino a coroa da criação de Deus tendo que ser despedida do lugar onde Deus sempre quis criar e que existisse para que o homem governasse. Só que então o homem cai, o homem peca. No mesmo lugar estabelecido, Deus aparece no jardim, que horas da viração do dia, aparece naquele lugar e agora tem que despedir o homem do jardim. Só que Deus pega um homem caído e ele vai costurar para o homem uma roupa com peles de animais. O Deus Criador agora parece que está perdendo o controle da sua criação. Parece que ele está perdendo o controle daquilo que ele sempre quis criar. Por quê? Porque a coroa da sua criação agora precisa ser retirada de um lugar chamado jardim. Precisa ser retirado da presença do Criador, da face de Deus. E todo dia Deus descia na viração do dia para conversar com o homem, mas parece que agora, por causa do erro de um homem, Deus perde o controle da sua criação. Só que Deus costura roupas de animais para o homem. Deus tira o homem do jardim, porque ele não invalida a sua palavra. Só que Deus libera algumas sentenças. Deus fala que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E assim Deus fez. Deus tira o homem do jardim e a história segue. Só que o Deus que eu prego, ele está além do tempo. Ele está acima do tempo. Como poderia o Deus Criador perder o controle da sua criação? Perder o controle da história? E nós vemos isso, permita-me abrir um parênteses. Quando Deus vai separar, através de Samuel, o primeiro rei de Israel, Saul, ele unge a Saul como o primeiro rei de Israel. Saul, ele reina 40 anos. Primeiro ano reinando sobre a aprovação de Deus. E no segundo ano do reinado de Saul, ele é rejeitado por Deus. Só que a Bíblia diz que quando Samuel vai confrontar Saul, ele chega até aquele ambiente e diz para Saul: hoje você foi rejeitado por Deus. Hoje, se você fizesse o que era bom perante os olhos do Senhor, o Senhor perpetuaria a tua descendência sobre o reinado de todo Israel. Só que porque fizestes o que é mal, Deus já separou e escolheu para si alguém segundo o seu coração. Só que a Bíblia nos dá em Atos dos Apóstolos 13 e em 1 Samuel 13 o texto que eu estou citando para vocês. Só que quando o profeta rejeita Saul no segundo ano de seu reinado, Saul reina ainda 38 anos. Só que a Bíblia dá uma informação para a gente que Davi começa a reinar aos 30 anos de idade. Então o que eu quero dizer para vocês, que o Deus que nós servimos, o Deus Criador, ele não perde o controle da história. Sabe por quê? Porque quando ele libera uma palavra dizendo que Saul estava sendo rejeitado e que já tinha escolhido para si alguém segundo o seu coração, Davi demorou pelo menos 8 anos para nascer. Por quê, pastor? Porque Deus não perde o controle da história. Quando alguém acha que vai fechar uma porta, quando alguém acha que vai fazer de um jeito, quando alguém acha que vai tirar o controle da mão de Deus, Deus vai escolher para si alguém segundo o seu coração, para dizer para nós: eu retomo o controle da história, eu tenho o controle dos homens, eu tenho o controle de tudo. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus Criador. Por que ele faz isso? Porque ele está fora da órbita humana. Ele não caminha segundo aquilo que nós pensamos, ele caminha segundo a sua ciência. E o próprio apóstolo Paulo diz: quem pois conheceu a mente desse Deus? Não tem como a gente decifrar a mente do nosso Criador. O que nós temos que fazer então, pastor? Simplesmente se entregar, se submeter e se lançar à vontade daquele que nos chamou e daquele que nos escolheu. Pastor, me prova isso na Bíblia. Salmo 139 diz: tu criastes o íntimo do meu ser,
e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, e tuas obras são maravilhosas, e disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam estendidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer coisa existir neles. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. O Deus que eu prego é o Deus que não é pego de surpresa, é o Deus que não precisa improvisar no meio do tempo. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que tira ele do controle de todas as coisas, e não tem ninguém que tira ele da lógica, do controle, do poder e do domínio de todas as coisas. Queridos, o Deus que eu prego é o Deus eterno. A eternidade não tem começo, a eternidade não tem meio, e a eternidade não tem fim. A eternidade não se encaixa no tempo, em milésimos, em segundos, em horas, em dias, em semanas. Ele é o eterno que resolveu revelar a sua eternidade a homens limitados. Levanta a tua mão porque eu quero profetizar. Pela palavra eu profetizo Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre da tua mãe eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei a profeta às nações. O Deus que me trouxe aqui nesse culto foi para dizer para alguém aqui nessa noite: falaram para você que você é um erro, falaram para você que você é um acidente, falaram para você que você não podia ter nascido, mas o Deus que eu sirvo me trouxe aqui para dizer: você não é obra do acaso, você não é um acidente, você não é um erro e não é um engano, você é obra minha, obra da minha criação. Eu te conheci no ventre da tua mãe e coloquei um propósito para que você viva na minha presença. Então para de dar vozes a quem não tem poder sobre você. Para de acreditar naquilo que falaram a seu respeito, sendo que essas pessoas não te conheceram antes do teu Criador. A voz que precisa reger a tua vida é a voz do Criador, é a voz do poderoso, é a voz do Rei da Glória, é a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com as mãos levantadas, com as mãos levantadas. A palavra que é liberada sobre a sua vida está em Isaías 43, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Só quem pode adorar o Criador, só quem pode adorar o Criador, dá um brado de glória. O diabo já tem raiva de você, porque você carrega o fôlego de vida do Criador, mas ele vai ficar com mais raiva, porque nós, além de carregar o fôlego, nós gastamos o nosso fôlego para adorar, para bendizer e para enaltecer o Rei da Glória. Preciso concluir. Meu Deus. Então parece que o Criador perdeu o controle da sua criação. Parece que o erro de Adão tirou de Deus o domínio de todas as coisas. Porque na verdade o que o diabo quis nunca foi tirar do homem o jardim. Tem crente que fala para mim: pastor, quando eu chegar no céu, se Adão estiver lá, eu vou pegar ele de jeito, porque não era nem para a gente estar trabalhando. Irmãos, Deus não faz a terra para preguiçoso. O diabo nunca quis tirar do homem o jardim. O diabo sempre quis tirar o homem de Deus. O diabo quis tirar de Deus o controle da história, não tirando o homem de um jardim através de uma árvore, mas tirando o homem da comunhão de Deus. Então parece que no livro de Gênesis começa com o Criador recebendo a sua devida glória. E os primeiros textos do Gênesis com o Salvador, o Eterno, o Criador, perdendo o controle da sua criação. Só que Salmo 51:2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque na verdade o plano da redenção já estava preparado antes da fundação do mundo. Efésios 3:11
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a Bíblia, 1 Pedro 1, 19 e 21. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestados nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele cresdes em Deus que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem nele. O diabo quis tirar do eterno o controle da sua criação. Só que na verdade o próprio Criador libera uma sentença e diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Isaías vai dizer: um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre ele. Os profetas já começavam a anunciar a vinda do Cordeiro. Os profetas, os salmos, os terrilins compostos já estavam apontando sempre para o Cordeiro. Já estavam apontando para o Deus que não perde o controle da história. Os profetas já estavam apontando para o Cordeiro. O Gênesis já estava apontando para o Cordeiro. Tudo já estava sendo apontado para o Cordeiro. Porque na verdade, tudo é por Ele, tudo é dEle, tudo é por intermédio dEle. Por Ele nós vivemos, por Ele nós existimos, por Ele nós fomos criados. E de repente Lucas 2:22, importante não é quem estava subindo ao templo, mas quem eles carregavam. Quem era, pastor? João e Maria. Lá estava eles com o menino Jesus em seus braços. Eles chegam até o templo para apresentar a criança. Lá estava um homem cheio do Espírito Santo chamado Simeão. E ele começa a cantar e entoar o cântico de Simeão e dizendo: agora pode despedir o teu servo em paz, porque eu pude ver a reconciliação com o seu povo. O Deus que não perde o controle da história foi apresentado em Lucas 2:22. Só que de repente lá estava João batizando batizando no Jordão. Quem pega a fila do batismo é ele, é o Cordeiro. Jesus pega a fila do batismo, João olha para aquela fila e João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, João era filho de sacerdote. João, ele não era louco. Ele sabia que Cordeiro não tirava pecado, Cordeiro encobria o pecado. Mas João estava dizendo: esse é aquele para quem eu vim preparar o caminho, aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Lá estava o Cordeiro que não tinha pecado. Jesus foi batizado por João, mas quando Jesus é levantado, uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, e uma voz ecoa: eis aí o meu filho amado, em quem me compraz. Aquilo que eu e você não podia fazer, o controle que nós não poderíamos retomar por Deus, foi retomado através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu tempo acabou, se coloque de pé. Posso, pastor? Se coloque de pé. E eu termino com vocês. Se Jesus só tivesse vindo à terra para curar, ele seria apenas mais um dos profetas. Se Jesus tivesse vindo aqui na terra apenas para fazer milagres, ele teria sido apenas mais um curandeiro. Mas o que Jesus veio fazer aqui foi retomar o controle da história e mostrar que Ele é o Deus que nunca perdeu o controle da história. Só que Jesus não poderia só ser batizado, Jesus não poderia só viver os 3 anos de ministério curando, libertando de pessoas do demônio. Jesus precisava pagar um preço que eu e você não podíamos pagar. Jesus precisava fazer algo que eu e você não conseguíamos fazer. E de repente lá está Jesus do Calvário, de braços abertos. Jesus é condenado, Jesus é levado ao Calvário. 1 hora há trevas, só que às 15 horas da tarde,
Jesus olha para o céu e libera uma palavra. No original, no grego, que Jesus diz: tetelestai, está consumado, está pago. Pastor, o que Jesus estava querendo dizer? Escuta, tetelestai era uma palavra grega, muito usada na época de Jesus. Quando um escravo recebia a sua abolição, ele recebia do seu senhor um escrito, e naquele escrito ia a assinatura do seu senhor, e naquela assinatura também estava escrito: tetelestai, não deve mais nada. Tem crente que já começou a entender. Quando um artista plástico terminava uma grande obra de arte, embaixo da sua obra ele escrevia tetelestai, para que todos aqueles que vissem aquela obra soubessem que aquela obra estava acabada. Só que quando um rei conquistava um território, despojava um outro rei, alguém saía gritando: tetelestai, tetelestai, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele grita tetelestai. Ele está dizendo assim: a obra do Calvário está terminada. Aquilo que o diabo pensou que tinha tirado foi reconectado pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, que Jesus estava dizendo na cruz: agora o pecado não tem mais acusação contra vocês. Levanta a tua mão, porque você precisa receber isso. Nós estávamos com uma passagem comprada para o inferno, mas através do sacrifício do Calvário, Jesus retoma o controle da história. Colossenses 2, 13 e 15. E quanto a vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Escuta, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que estava de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando na cruz sobre eles. Meu querido, eu não vim aqui liberar chave para você. Sabe por quê? Porque o ano de 2025 é o ano de viver o Cordeiro, é o ano de abraçar o Cordeiro. Sabe por quê? Porque o Cordeiro é suficiente para te fazer viver milagre 12 meses. O Cordeiro é suficiente para fazer esse câncer desaparecer agora. O Cordeiro é suficiente para entrar na sua casa e trazer uma onda de salvação. Nessa noite eu não vim compartilhar a chave, eu vim compartilhar o Cordeiro. Quem quer Cordeiro, pega. Jesus grita tetelestai. Quando um filho recebia uma grande missão de um pai, e ele precisava transcender cidades e lugares, quando ele voltava ao seu lugar de origem para encontrar o seu pai, a primeira coisa que ele dizia ao pai é: tetelestai, a missão que me foi dada foi concluída. Jesus estava na cruz do Calvário olhando para o céu e dizendo: Pai, a missão que me foi dada, da reconciliação, do perdão, do acesso ao céu, está consumado. Prepara para você dar glória agora e eu termino, pastor. Jesus morre. Silêncio durante 3 dias. Só que de repente vai alguém lá procurar, e já não estava mais o corpo do Messias, já não estava mais o corpo do Criador, já não estava mais o corpo do nosso Salvador. Sabe por quê? Porque a morte não foi capaz de segurar o nosso Salvador. A morte não tem poder sobre ele.
Ele está acima da morte, Ele está acima do inferno, Ele está acima da potestade, Ele está acima de tudo. Quem é Ele? Ele é o Rei da Glória. Levanta a tua mão. Romanos 8, 1 e 2. E agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sexta-feira o cordeiro morre, sábado silêncio, mas o domingo chegou. O cordeiro está vivo pelos séculos dos séculos. Coríntios 15, 20. Aonde está? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Levanta a tua mão. Isso aqui é palavra para crente que ama o Cordeiro. Aonde está inferno, o teu aguilhão? Aonde está inferno, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? E aonde está inferno, a tua vitória? O Cordeiro ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. O Cordeiro ressuscitou. Terminei. Querido, 2025 chegou. Janeiro profético. Você acha que o Deus que eu prego não perdeu o controle da história? Ele vai perder o controle da tua família? O Deus que eu prego não perdeu o controle da tua história. Você acha que Ele vai perder o ano de 2025 porque as previsões apontam crise? O Deus que eu prego para vocês está acima de todas as perspectivas econômicas, está acima da morte, do inferno, de tudo. Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno na mão. Tentaram fazer isso com a igreja. Pensaram, matamos Jesus, acabamos com os crentes, mas Jesus ressuscitou. E os discípulos começavam a pregar, pregar e pregar. E eles iam morrendo, por quê? Por causa da pregação do Evangelho. Só que de repente eles tiveram uma ideia, pastor Galdino. Vamos começar a matar os apóstolos, que nós retomamos o controle e tiramos esse Jesus do controle da história novamente. Eles pegam os discípulos e começam a martirizá-los. O último deles a ser morto, João. Eles tacam João num tacho ardente, para que João morresse. Só que João não morre no tacho ardente, sabe por quê? Porque quem define até o tempo que você vai viver não são os homens, é Deus. Não é o médico que vai dar a sentença para você de quanto tempo você tem. Quem define os nossos dias, o salmista diz, já estavam escritos em teu livro. Ele que sabe os nossos dias. Só que João não morre. Eles falam, já que esse cara não morre, a gente vai exilar ele. Vamos deixar ele no exílio, lá na ilha de Pátimos. Só que eu tenho uma notícia. João lá na ilha de Pátimos foi lançado para morrer. Só que lá na ilha de Pátimos, crente que é crente não vê a morte. Crente que é crente vê o Cordeiro. Levanta a tua mão, porque com esse texto eu entrego o microfone. Levanta a mão com quem quer dar glória. Isso aqui, irmão, não é mensagem coach não. Isso aqui é mensagem profética. Isso aqui é mensagem para quem gosta do Cordeiro. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreves em livro e manda às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, como vestes, talares e cingidos na alturas do peito, como uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, que refinado numa fornalha, voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs em mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ao Cordeiro seja a honra, ao Cordeiro seja a glória, ao Cordeiro seja o louvor, ao Cordeiro seja a adoração, ao Cordeiro seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh glória!